Agora, todo mundo achou, né? Então, vou começar por aqui. Colossenses 1, versículo número 13. Se fosse a Ivanilde, tudo bem, dava desconto. Mas eu, que sou novinho, não posso fazer essas coisas. Certo? Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Querido e maravilhoso Deus, mais uma vez peço a sua ajuda. Prepara a mente e o coração de cada um de nós aqui para recebermos da palavra que já foi lida mais ensinamento hoje à noite. Nós suplicamos que o Espírito Santo nos ensine em teu nome, para a tua glória eu oro. Amém e amém. Meus queridos, podem sentar. Amém? Hoje à noite, como já anunciei hoje de manhã, queria estar falando sobre a suprema grandeza de Cristo. Há muitos atributos dados a Jesus nas Escrituras Sagradas, muitos atributos. A Bíblia disse que ele é incomparável, quer dizer, não há nome dado no céu e na terra comparável com o dele. Aquele que vem do alto, a Bíblia diz, está acima de todos. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias,
o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a tudo e a todos. Ele é o ápice da realização de qualquer empreendimento. Ele é a sublimidade da beleza. A palavra de Deus diz que ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é a origem da própria vida. O texto que lemos diz: tudo foi criado por ele. Ele é o firme fundamento da fé daqueles que desejam ir aos céus. Ele é a porta. Não existe outra porta, nem outro caminho pelo qual nós chegaremos aos céus. Ele é a porta. Para os doentes, ele é o médico dos médicos. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o novo e vivo caminho que todo ser humano pode entrar até o Santo dos Santos, através da sua obra redentora, e adorar a Deus, que é santo no Santo dos Santos. Ele nos dá tanta segurança que ele é a rocha eterna. Ele é a palavra viva. Ele é a própria palavra. Ele é o semeador e também ele é o Senhor da colheita. Ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio dos vales. Ele é a videira verdadeira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Ele é o juiz de toda a história. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho do Deus vivo. O soberano, o redentor. Ele é o supremo pastor, que nos dá hoje à noite ordens com clareza incondicional. Ele é Cristo, o incomparável. Ele é Cristo, o incomparável. No texto que nós lemos hoje à noite, irmãos, Paulo nos apresenta algumas verdades maravilhosas a respeito dele. Ele nos ensina aqui nesta epístola aos Colossenses, eu preguei semana passada aqui também, no capítulo 3, que Cristo é tudo em todos. É maravilhoso porque em Cristo não há falta nenhuma, Ele é tudo em todos. Portanto, hoje à noite, quero meditar, irmãos, em duas verdades absolutas a respeito de Cristo, nesse texto sagrado que nós lemos aqui. Primeiro, Paulo fala, irmãos, da obra de Cristo como uma obra maravilhosa, sobrenatural. Isso está nos versículos de 13 até o versículo 17 deste capítulo número 1. Paulo diz que Cristo tem de fato a superioridade na obra
da redenção. A obra de Cristo é maravilhosa demais. Diz o texto: pois Ele nos resgatou de onde? O versículo 13 diz: Ele nos resgatou do domínio. Tem uma versão que diz do império das trevas. O versículo 13, na minha versão diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Eu disse que tem uma versão que diz do império das trevas, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Meus irmãos, é maravilhoso pensar que Jesus Cristo é o responsável direto na obra da nossa redenção. Por isso a Bíblia disse que só a graça pode garantir salvação. Pela graça sois salvos. Que é graça? É este gesto, esta manifestação amorosa de Deus enviando Jesus a essa terra. Ele é a própria graça. Pela graça nós somos salvos. A Bíblia diz que éramos refém do domínio das trevas. É interessante, a ideia de treva aqui é totalmente falta de luz, falta de entendimento espiritual. Trevas, nesse sentido, queridos, é mostrar que o ser humano sem Cristo, ele não tem nenhum tipo de luz espiritual, mas ele nos resgatou, nos tirou do império das trevas, do domínio das trevas. Estávamos presos, estávamos de fato aprisionados, acorrentados na manifestação do mal, no pecado, que Ele nos tirou desse laço, dessa prisão terrível das trevas do pecado. Paulo disse que Ele nos libertou. E por isso a Bíblia disse que aquele que liberta verdadeiramente é livre. Ele disse, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Isso está em João 8, 31, disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos irmãos, nenhuma religião liberta, por mais boa que ela seja, por mais boas obras que alguém possa praticar, somente Jesus Cristo pode tirar alguém do império das trevas, do domínio das trevas, e dar a ele de novo a luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem andar em mim, eu nele, não andará em trevas. Amém? Ele é o responsável, Ele nos libertou, Ele nos livrou, nos resgatou, e por causa dele, Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado, e por causa disso, nós podemos, como eu disse, chamá-lo de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
Nós pertencemos a este Rei maravilhoso que é Jesus Cristo, o Nazareno. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu próprio reino. Em Cristo nós fomos redimidos, somos redimidos, recebemos o perdão dos nossos pecados. Aquilo que nos mantinha presos, que nos destruía, em Cristo nós recebemos libertação, vida e ressurreição. Porque a conversão ou novo nascimento é chamado também, queridos, de ressurreição espiritual. Um dia haverá a ressurreição do corpo, mas a Bíblia diz que nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Então, Ele nos ressuscitou. Lembra que eu li na semana passada no capítulo 3? Porque fostes ressuscitados, né? Nós em Cristo, quando Ele entra na nossa vida, a luz chega, as trevas vão embora, a luz entra no nosso coração, a vida entra, onde havia morte agora tem vida. Cristo, irmãos, aqui nos versículos 15 a 17, fala da superioridade dele também na criação. Verso 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E verso 17 diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Que glorioso esse Senhor! Ele está acima de tudo e de todos. Ele é antes de tudo. Quem é como Jesus? Incomparável. Deus é invisível. Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus. Mas, irmãos, o mistério é que esse Deus invisível, em Jesus, nós podemos vê-lo e conhecê-lo. Amém? Quem é Ele? Esse Deus invisível, em Jesus nos faz conhecer. Deus é revelado claramente nele, como ele mesmo afirmou em João capítulo 14, verso 9: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é o nosso Criador. É impressionante, porque Ele também é o nosso Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o nosso Criador. Tudo que podemos ver foi criado por Jesus. Ele criou tronos, dominações, e todo o mundo espiritual foi criado por Ele. Principados, anjos, tudo que há no céu e na terra. Porque, meus irmãos, a Trindade é inseparável. Quando Jesus disse: quem vê o Pai vê a mim, Jesus estava dizendo que esse mistério chamado Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esta unidade, esse mistério chamado Deus,
que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Jesus é atribuído o poder de criação e de redenção também, e de domínio. Todo principado, todo reino, tudo está debaixo do seu domínio. Ele é o nosso Criador. Tudo que podemos ver foi Cristo que criou. Ele criou tronos, dominações, e todo o mundo espiritual foi criado por Ele e para Ele. Jesus, irmãos, sustenta todo esse planeta. Toda a criação o exalta. A palavra de Deus em Romanos disse que a própria natureza o exalta. A própria natureza cultua a este nome maravilhoso. Ninguém, nem nada é comparável a Cristo. Ele é tudo. Diga comigo, Ele é tudo. Tudo. Paulo continua nos ensinando, mas sobre a obra, sobre a grandeza e a supremacia de Cristo. Paulo mostra que quando Cristo é tudo para mim, eu também tudo posso naquele que me fortalece. O que eu quero nessa noite, queridos, é que nós entendamos, porque tem muita gente que fragiliza Deus, porque vive uma vida de tanta fraqueza espiritual, uma vida de uma fé manca, uma fé que um dia está em cima, outro dia embaixo. Irmãos, não há variação nenhuma em Cristo, porque nós variamos. Eu gosto de Paulo, ele disse: se eu tenho, eu sou forte, se eu não tenho, sou forte, porque ele disse: eu aprendi a viver nele, viver em quaisquer situações que estão à minha volta. A minha fé me faz crer que tudo posso nele que me dá força. Ao ponto de Paulo dizer em algumas ocasiões que quando eu me sentia fraco no corpo, depois de ter sido fragilizado pelas lutas, pelos açoites, pelo sofrimento, ele ouvia a voz do próprio Senhor dizendo para ele: Paulo, o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso Paulo diz: quando eu estou fraco fisicamente, e às vezes emocionalmente, aí sim é que eu sou forte. Irmãos, tudo eu posso nele. É maravilhoso crer num Senhor tão soberano, poderoso como Ele é. Mas volta os olhos para os versículos 18 até o 23. Paulo agora fala da grandeza das relações da pessoa e da obra de Cristo. Versículo 18, ele diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter o quê? Ser o primeiro. Verso 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Isto é, não há nada a acrescentar. Toda a
plenitude. Irmãos, Jesus Cristo é tudo também nas relações dele para com a sua igreja, que somos nós hoje à noite. Há pelo menos duas verdades importantes que devemos nesta noite ter com clareza na nossa mente e no coração. Amém? Primeiro, irmãos, a igreja só tem um cabeça, só tem um dono. Eu confesso que às vezes eu estou em algumas reuniões de pastores, de lideranças, e às vezes ouço alguns colegas expressar algo que eu não gosto de ouvir. Quando a pessoa disse, a minha igreja. Irmãos, alguns de fato faz da igreja algo como se fosse o seu próprio reino. A igreja para mim só tem um dono, Jesus Cristo. Só tem uma cabeça e um cabeça, que é Cristo Jesus. Cristo é a cabeça da igreja. Por isso, se Ele é a cabeça da igreja, temos que depender dEle para que dEle venha toda a direção. Isto significa que Ele é quem manda na igreja. Temos um rei e o servimos quando servimos a sua igreja, que é o seu próprio reino aqui na terra. A igreja é o reino de Deus na terra. A igreja é o corpo vivo de Cristo na terra. Amém, queridos? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é santo, santo, santo. Plenitude é a ideia de algo que é completo. Não pode ser acrescido mais nada. Ele é completo. Em Cristo, irmãos, Deus habita completamente no céu e na terra e na igreja. Eu gostaria muito hoje à noite que você que está presente aqui, você que vai me assistir depois através das mídias que nós transmitimos depois os nossos cultos, as nossas mensagens. Como seria bom, irmãos, se nós abraçássemos, entendêssemos e recebêssemos e aplicássemos isso na nossa vida diária, dizendo, Ele é suficientemente tudo para mim. Não preciso mais nada. Ele é tudo. Nele eu e você podemos nos mover, eu e você podemos todos os dias abrir os nossos olhos, olhar para cima e dizer, Senhor, está em tuas mãos, esse dia que o Senhor me dá o privilégio de viver, vou confiar em ti, sei que o que me acontecer será por permissão sua, mas sei que pode cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu todavia não vou ser abalado, porque o Senhor me guardará. A Bíblia diz que Ele guarda-nos do mal. Plenitude, irmãos, é a ideia de tudo, completo. Nós somos a sua igreja. Somos o seu corpo, Ele é a cabeça, nós somos os seus membros. Nós aqui na terra, irmãos, quando seguimos a sua direção, suas orientações, suas revelações, é gostoso você tomar decisões sabendo que Ele te dá capacidade de você expressar como Paulo, que diz assim, nós, porém,
temos a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? A palavra. Quando as minhas decisões são tomadas baseadas na palavra, eu posso dizer que tudo aquilo que ele revela, tudo aquilo que ele ensina, é verdade. E quando eu as aplico nas minhas decisões, na minha caminhada, eu posso dizer, ele é o cabeça, eu sou o seu corpo, e dele eu recebo direção de tudo aquilo que preciso fazer. Deus, irmãos, habita em nós. Ele habita no seu corpo, que é a igreja. Cristo em vós, Paulo disse, a esperança da glória. Ele habita em nós. Ele nos redimiu. Ele nos fez povo seu. Ele nos fez ovelha do seu pastoreio. Cristo é incomparável. Não há nada, nem ninguém igual a Ele. Por isso, podemos dizer, Ele é tudo e nele tudo posso. No versículo 20, até o versículo 23, mas vou ler primeiro o versículo 20. Diz assim: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, guarde essa última frase. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Sem derramamento de sangue, de um cordeiro imaculado, como ele é tido na Bíblia como o cordeiro imaculado de Deus, jamais nós poderíamos, irmãos, ter de novo paz com Deus. O pecado, quando entrou na raça humana, veio separar o homem de Deus, veio torná-lo inimigo de Deus, veio distanciar a criatura do seu Criador. O pecado causou inimizade entre o homem e esse Deus maravilhoso que o fez à sua imagem e semelhança. Agora imaginem vocês, eu já disse que Jesus criou tudo. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas agora Ele deixa toda a sua glória nos céus, esvazia da sua glória, assume a humanidade. Ele toma aqui na terra um corpo humano de carne e sangue, e nesse corpo de carne e sangue sempre habitou toda a plenitude da divindade. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele toma a nossa humanidade, ele fica homem, suscetível a todo tipo de dor, de sofrimento, todo tipo de, quando você passa por algo, pensa, ele passou. A Bíblia diz que em todas as coisas, ele foi tentado a minha e a sua semelhança. Mas ali naquela cruz, quando ele derramou seu sangue, novamente ele estava dizendo: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver.
Mas todo aquele que crê em mim, que está em inimizade contra Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu faço agora com que a inimizade seja desfeita. E você pode, e eu nessa noite dizer: eu tenho paz com Deus. Através do sacrifício de Jesus, eu tenho paz com Deus. Quando Jesus disse: eu dou a minha paz, essa paz Ele dá para aquele que o aceita, que crê nele, que se arrepende dos seus pecados e entrega a Ele o seu coração. Esta pessoa passa a ter paz com Deus. Amém, queridos? Paz. Por isso a Bíblia disse que Ele veio reconciliar-nos com Deus. Ele veio fazer com que a inimizade fosse desfeita e agora pudéssemos novamente ter paz. Aqui no verso 20, Paulo faz questão de enfatizar que é por meio de Cristo que todas as coisas são reconciliadas. E eu quero dizer para os irmãos, todas as coisas. Isso é um dos textos bem difíceis, irmãos, na sua exegese plena. Porque quando diz todas as coisas, irmãos, o pecado colocou em desarmonia, não apenas o homem com Deus, mas colocou em desarmonia o próprio planeta Terra. A própria natureza sofreu e continua enferma, doente, mas a Bíblia disse que Ele veio estabelecer ou reconciliar consigo todas as coisas que estão no céu e aqui na terra, e Ele veio estabelecer paz com o homem, o ser humano, através do derramar do seu sangue ali na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus, e só Ele, que possibilita a união do homem novamente com Deus. A Bíblia é bastante clara, que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. A única maneira do homem restabelecer novamente a comunhão com Deus é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o único mediador. Em 1 Timóteo 2,5 encontramos essas palavras. Há um Deus apenas, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Meus queridos, eu convido agora você a olhar esses 3 últimos versículos antes do encerramento da nossa reflexão desta noite. O versículo 21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do pecado. Na outra versão aqui, o versículo 21, diz: a vós outros, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras boas. Na minha versão disse obras malignas, irmãos. Obra má mesmo. A palavra é forte, mas é verdade. Obras das trevas, obras malignas. Estávamos, irmãos, totalmente alienados, inimigos, e praticávamos obras más. Paulo afirma que éramos inimigos no entendimento.
É interessante, inimigos no entendimento. O pecado trouxe cegueira. O pecado cegou o entendimento das pessoas. No tempo de Jesus, irmãos, um dos textos que eu mais me maravilho com ele é aquela ocasião quando Jesus cura um cego de nascença. E que aqueles que se consideravam tão conhecedores da religião, Jesus disse, ele não apenas abriu os olhos, porque nunca tinha enxergado, passou a enxergar, mas ele enxergou o que vocês que acham que enxergam, estão totalmente cegos. É lindo essa passagem, porque Jesus fez um duplo milagre na vida daquele homem que nasceu cego. Porque quando ele deparou-se diante de Jesus, ele disse, quem é, Senhor? Quem fez esse milagre maravilhoso na minha vida? Eu gostaria muito de poder ver. Jesus disse, sou eu que estou falando com você. A Bíblia disse que ele prostrou no chão e o adorou. Irmãos, isso aconteceu comigo. E se você nessa noite é não religioso, mas um filho de Deus, um crente, nascido de novo, ele abriu os olhos do seu entendimento. E você passou a compreender toda a maravilha a respeito do seu reino. Irmãos, éramos inimigos no entendimento, estávamos cegos, estávamos vivendo na contramão, estávamos contra Deus, estávamos contra a verdade, tínhamos ofensas reais contra Deus por causa das nossas práticas, mas a palavra de Deus continua dizendo que Ele nos libertou, Ele nos mostrou toda a grandeza deste amor imensurável, inexplicável, de um Deus tão puro e santo, que veio aqui achar inimigos, cegos, perdidos, e transformá-los em filhos e filhas de Deus. O que ele fez? Versículo 22, diz assim, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, é lindo demais isto. É profundo demais. Vou ler de novo, porque esta carta aos Colossenses é linda demais. Diz assim, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, falando de Jesus, mediante a sua morte, para apresentar-vos, a mim e a você, perante Ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Maravilha, amém? Maravilha demais. Ele nos reconciliou com Deus. Em Cristo, nosso relacionamento com o Deus eterno é recuperado. A nossa inimizade contra Deus foi desfeita. Paulo afirma que Cristo fez isso no corpo da sua carne, da carne dele. Pela morte, ele nos deu vida. Ele é o Criador.
Ele é o rei. Mas ele, irmãos, veio a esse mundo e morreu por mim e por você. Amém. Aleluia. O que nós éramos sem a obra de Cristo, irmãos, é o nosso currículo passado. Mas Cristo sofreu muito para nos levar a Deus, para nos reconciliar e nos dar paz. Éramos hostis a Deus, mas Ele queria nos fazer santos. Muito lindo isso. Inculpáveis, irrepreensíveis, vivendo ainda na terra, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, o velho já foi. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Agora não é o que nós fizemos que importa, mas é o que Deus declarou sobre nós que vale hoje. Hoje o que vale é o que você é em Cristo. Ele disse que a salvação pertence ao Senhor. Mas Paulo continua dizendo que em Cristo, eu e você, podemos, aqui na terra, viver uma vida alicerçada nele. Para terminar, veja o que ele disse. Agora, nós falamos de tudo que Jesus fez. E agora, Luiz, é o que você tem que fazer. Amém? A obra que ainda falta. O que eu quero dizer para vocês hoje à noite, queridos, até o dia que nós estivermos respirando na terra, a obra continua sendo feita. Nós não fomos salvos, nós somos salvos. Nós somos salvos. E todos os dias devemos renovar nossa entrega a Ele. Verso 23 diz assim, olha lá, para terminar. Se é que permaneceis na fé. Porque muita gente era, mas não é mais. Concorda? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, a vida cristã, exaltamos a Ele, tudo é dele, tudo vem dele, mas a fé, que é um dom dele, eu e você a exercitamos, amém? Ele nos reconciliou com Deus, amém? Ele fez tudo isso, mas agora pense bem, quando você habita agora na fé, quando você permanece na fé, você demonstra que Cristo de fato te salvou. São duas realidades, irmãos, que se complementam. De fato, de um lado, toda a nossa fé em Cristo. Do outro lado, o próprio Cristo nos mantém. Amém?
Se você crê, Ele te segura. Se você confia nele, Ele disse: o maligno não pode tocar em você. É preciso, irmãos, nos lembrarmos de algo importante hoje à noite. Ele nos dá fé, mas nós a exercitamos. Ele nos dá fé para até crermos nele, porque a fé é um dom. Quando disse pela fé somos salvos, Ele nos dá o dom da fé para que nós creiamos. Mas nós precisamos todos os dias exercer, acreditar, depender e buscar nele sua graça e a sua ajuda. Amém? Precisamos nos manter firmes. Por isso ele disse manter firme até o fim. Esta é a prova de que eu e você nesta noite estamos nele. É maravilhoso ser dele, não é? É maravilhoso, ele é glorioso demais, é grande demais, sublime demais, absoluto em tudo, mas nessa noite é maravilhoso que Ele comunga comigo e com você, Ele anda comigo, aliás, Ele anda em mim. Nós podemos viver nele. Cristo, irmãos, é tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Redentor da minha e da sua vida. Devemos a Ele a nossa existência e a nossa própria salvação. Cristo é tudo. A igreja é dele. Você é dele. Você nessa noite deve servi-lo com fidelidade. Deus está em Cristo. Somos o seu corpo aqui na terra. Devemos nele nos mover e viver. Cristo é tudo. Ele nos reconciliou com Deus. Sua morte e ressurreição são as causas e a base única da nossa fé. Ele veio mudar a minha história. Ele veio dizer o meu ontem e o que eu sou hoje. Amém? Fiquemos em pé. Como eu disse, este é um dos textos mais lindos da Bíblia. Mais profundo das Escrituras, que exalta a grandeza de Cristo, a sua sublime, a sua glória, a sua exaltação acima de tudo. Mas pensar nessa noite, que Ele veio aqui, morrer por mim e por você. Iniciamos o culto cantando, e eu gostaria que você fechasse seus olhos e cantasse assim: Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Novamente. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Agora diz assim: Jesus Cristo, eu te adoro. Jesus Cristo, eu te adoro. Jesus Cristo, eu te adoro. Jesus Cristo,
eu te adoro, Jesus Cristo, eu te adoro. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, obrigado pela sua santa e bendita palavra. Obrigado a Deus nessa noite pelo seu maravilhoso e infinito amor. Obrigado a Deus porque não merecíamos, mas o Senhor nos amou a si mesmo. Estávamos aprisionados no mundo das trevas, mas a luz raiou. O Senhor nos tirou, nos libertou. O Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero render a minha gratidão e o meu louvor pela bênção de nesta noite falar do Senhor, falar da sua palavra, falar da sua gloriosa obra na terra, falar do seu evangelho, falar nesta noite da sua grandeza, dizer-te obrigado. Obrigado, Senhor, pela minha vida, por ter me alcançado, por ter um dia entrado na minha vida e mudado a minha história. Obrigado nessa noite. Oro por cada família aqui, por cada lar representado aqui. Nos abençoa nessa noite, nos guarda no mal. Em teu nome, para a tua glória eu oro. Amém.